trabalho escravo contemporâneo, uberização e a luta dos trabalhadores de aplicativos. O que será desse pessoal que trabalha por aplicativo, né? Enfim, chamo para, inicialmente, apresentar esse painel a doutora Ellen Azan, que é advogada trabalhista, mestre em Direito do Trabalho, coordenadora do MAT de Minas Gerais, professora e membro da Associação Brasileira de Juízes pela Democracia de Minas Gerais. Doutora Ellen Azan, a palavra é sua. Ellen, mais uma coisa. Não esqueça de fazer a sua descrição, porque estamos com um evento inclusivo, né? Então, para os deficientes, não esqueça de fazer a sua descrição. E só anunciando aqui que no momento do seminário estamos fazendo a campanha do MAT Solidário. Quem puder fazer uma contribuição, o MAT está ajudando advogados em momentos difíceis, né? Como a gente está passando em situação crítica. Então, o Pix do MAT é o CNPJ 39 600 954 1000 ao contrário, né? 0001 70. Esse é o CNPJ para a contribuição. Agradeço a todos e, Ellen, a palavra é sua. Uma honra estar te precedendo, querida. Bom dia a todas e todos. Eu rendo aqui as minhas homenagens a essa... Bom dia a todas e todos. Eu rendo aqui as minhas homenagens a todas e todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir posteriormente. Eu quero também dizer que estamos juntas e juntos com a proposta que Lázara apresentou aqui a todos nós. Nós não vamos deixar o nosso Dia da Independência se transformar em um rio de sangue. Mas, se tiver que correr sangue, que não seja o nosso, ok? Eu sou mulher, feminista, advogada há 40 anos dos movimentos sindical e social, só advogo para a classe trabalhadora. Minha pele é parda, meus cabelos são brancos com mechas violeta. Eu uso óculos, estou vestindo uma camisa branca com flores azuis para comemorar a primavera, que está chegando. Atrás de mim tem uma estante em madeira com a minha biblioteca profissional. Eu estou em casa. Eu convido a nossa primeira palestrante desse painel 1, que vai tratar do trabalho escravo contemporâneo, e a gente sabe que o trabalho escravo sempre existiu e segue existindo, porque o sistema capitalista depende da escravidão e da exploração e superexploração da classe trabalhadora, mas nós vamos cuidar aqui também da uberização e a luta dos trabalhadores e trabalhadoras de aplicativo. Então, eu convido a nossa primeira palestrante, o nosso primeiro palestrante, Dr. Rodrigo Carelli, que é procurador do trabalho, ele é trabalhador professor, nos cursos de graduação e pós-graduação na Faculdade Nacional de Direito. Doutor Rodrigo está presente? Isso, seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo. Agradecemos por ter aceito o nosso convite, por ser um grande parceiro junto à Procuradoria do Trabalho, com o MAT, com todo o direito e a democracia, nessa luta pela cidadania, pela dignidade. O senhor está com a palavra e eu já vou pedir desculpas, porque, infelizmente, nosso tempo é curto e nós vamos ter que ser absolutamente rigorosos com esse tempo, porque o nosso seminário é do dia todo. Então, o senhor tem 20 minutos. Quando faltar 5 minutos, eu lhe aviso, ok? Ok. Muito obrigada, o senhor está com a palavra. Sim, eu poderei colocar aqui uma apresentação na tela? Não sei se é possível. O senhor está na tela e o senhor Não, também... uma apresentação que eu gostaria de compartilhar. Ok, para compartilhar. Vou fazer agora, só um minutinho.
Mas eu vou agradecendo, então, já ao Mate essa oportunidade de estar aqui, ainda mais num painel com a doutora Ellen e com os meus familiares aqui, o meu cunhado, né, o Vinícius, e a minha irmã, Guadalupe. Então, aqui estou literalmente em casa, em família. Então, meu nome é Rodrigo, e me descrevendo aqui, né, eu sou baixinho, feio, com o cabelo preto e liso, né? Curto, né? Minha pele seria considerada branca no Brasil, mas seria considerado como, já fui considerado como árabe de pele escura lá na Europa, né? E estou com a camisa cinza em casa aqui. Será que eu já consigo aqui fazer a apresentação? Então, vou fazer uma apresentação aqui, que seria uma apresentação sobre a questão da uberização do trabalho, né? Eu vou tentar aqui, já coloquei aqui meu tempo, tentarei não ultrapassar. Nós temos que entender bem os conceitos, né? Nós estamos falando sobre a questão do trabalho uberizado, mas muita gente fala a partir do senso comum, e eu acho que a partir do senso comum nós estamos indo para um lugar que não é legal, né? Não é legal. Nós temos que entender bem os conceitos para a gente poder entender quais as reais consequências que nós... eu acho que... Vocês estão vendo? Eu acho que não, né? Estamos sim. Ah, tá. Então, deixa eu tentar passar aqui. Está descentralizado. Tem que centralizar, Rodrigo. Não, porque, na verdade, ele foi para outra... Outra tela? E agora? Agora deu certo? Ainda? Não, piorou. Aumentou o tamanho, Rodrigo. Ele ficou mais... Agora tomou a tela toda. Não, peraí. Tem os anúncios. Mas está na tela inteira. Tá bom? E agora? É um anúncio. Tela toda. Está aparecendo ou está correto? Foi. Ótimo agora. Então tá. Então vou correr aqui porque já passou 1 minuto e meio do meu tempo. Bom, então a gente precisa ter rigor conceitual. Eu vejo, principalmente em decisões judiciais, aquelas que negam o vínculo empregatício de trabalhadores uberizados em sentido amplo, eu percebo que falta rigor conceitual. Percebo muita ideologia, muito senso comum, muita ideia de um maravilhamento com o mundo tecnológico, sem compreender muito bem o que isso significa, o que a tecnologia significa. Bom, e não só a tecnologia, mas os movimentos sociais que envolvem a tecnologia. A tecnologia nada mais é do que um produto das relações sociais existentes na sociedade. A primeira coisa que nós temos que entender é que uberização é um processo de organização do trabalho baseado na contratação precária e sob demanda de trabalhador, formalmente rotulado como autônomo, com pagamento por peça ou tarefa e controle por programação. Então, a ideia que nós temos que ter, inicial, aqui para a gente começar aqui, é que esse processo de uberização, muito embora leve o nome da plataforma icônica Uber, é um processo que ultrapassa a ideia de um trabalho realizado por plataforma. É um processo de organização do trabalho que antecede a entrada das plataformas digitais e que os advogados conhecem bem, porque é um trabalho uberizado, o trabalho, por exemplo, de advogados cotinhas ou advogados chamados associados, faz parte dessa uberização do trabalho. Poderíamos também colocar aqui trabalhadores em tecnologia da informação, trabalhadores em salões parceiro, transportadores de carga autônomo, médicos, odontólogos, ou seja, as profissões atualmente uberizadas, elas são muitas, que ultrapassam esses trabalhadores em plataforma. Os trabalhadores em plataforma, eles são parte da uberização e uma parte que a gente pode chamar de plataformização, que é um trabalho uberizado
comandado e controlado por meio de plataformas digitais. Então, essa é uma forma da uberização que ela toma hoje em dia a partir da introdução e desenvolvimento de determinadas tecnologias que permitem que esse fenômeno uberização se dê de forma mais espraiada dentro do mundo do trabalho. Tudo isso faz parte dentro de um processo, a plataformização, ela faz parte de um processo muito mais amplo da sociedade, que é o da digitalização. A digitalização como processo geral e global de aplicação em todas as esferas da vida do uso intensivo de processamento eletrônico de dados, de processamento eletrônico de dados por comunicação via rede mundial. Então, isso em todas as etapas, todas as esferas da vida, desde o namoro por Tinder, até você pode pensar nas nossas carteiras de motorista ou carteira de vacinação, tudo está sendo digitalizado. Nós aqui, neste momento, num seminário digitalizado. Então, isso é um processo muito mais amplo da vida, que vai cada vez mais se expandir e vai atingir todos os níveis, cada vez mais e mais profundamente. E o trabalho não vai ser diferente. O trabalho e a organização empresarial serão cada vez mais digitalizados de forma mais profunda. Daí que eu venho repetindo isso, salientando, eu peço desculpas que tem uma obra aqui no apartamento do lado, são coisas da pandemia, desse trabalho digitalizado. Mas que não faz sentido nenhum a ideia de empresa digital, não faz sentido nenhum a ideia de trabalho digital ou de trabalhador digital. Por quê? Porque todo tipo de trabalho vai ser digitalizado. Todo tipo vai ter, pelo menos, uma dimensão importante dele de forma digital. Então, não tem sentido chamar de trabalho digital ou até pretender uma regulação especial para o trabalhador digital. Bom, como que eu passo isso aqui? Consegui. Mais conceitos para a necessidade de um rigor. Plataforma digital. O que é uma plataforma digital? Plataforma digital é uma infraestrutura eletrônica para processamento, coleta e mineração de dados para realização de atividade empresarial nos mais diversos setores da economia. Coloquei aqui como exemplo o YouTube, Facebook, a Amazon, Spotify, Netflix, Lojas Americanas, Itaú. Né? É uma infraestrutura eletrônica que ela se utiliza desse poder de processamento de dados e coleta e mineração para a realização de uma determinada atividade econômica. Como a gente vê ali, o YouTube realiza uma atividade econômica, o Facebook outra, a Amazon outra, Spotify outra, Netflix outra, Lojas Americanas outra, Itaú outra. Ou seja, não tem sentido nenhum nós acharmos que as plataformas digitais formam uma própria atividade econômica, porque não é. A plataforma digital é o meio, é o instrumento pelo qual essas empresas realizam uma atividade econômica. O aplicativo também está errado chamar de trabalhador de aplicativo. Por quê? Porque o aplicativo é uma mera interface para acesso a uma infraestrutura eletrônica. Então, uma empresa tem uma infraestrutura eletrônica, que é a plataforma digital, e ela tem um aplicativo que é esse programinha que está no nosso celular, que vai fazer com que, é uma via de mão dupla, você acesse a plataforma e a plataforma acesse você. Essa via de mão dupla é a interface que eu faço com a plataforma digital. O aplicativo e a plataforma digital não se confundem com a empresa que está realizando uma atividade econômica, utilizando a plataforma digital para gerir e gerar a sua atividade econômica e o aplicativo para nos controlar e a gente acessar essa plataforma. O algoritmo, ele também tem uma ideia prévia à própria introdução das plataformas digitais, é um conjunto de instruções para a obtenção de determinado objetivo. Isso desde sempre. A receita de bolo, por exemplo, a receita de pão ou receita de muqueca, é um algoritmo, é um conjunto de instruções que pretende obter um resultado, uma muqueca. Vamos pensar assim. O algoritmo introduzido dentro de uma plataforma digital, ele já ganha um outro patamar, qual seja, de uma possibilidade infinita de possibilidades de atingir um determinado objetivo. Quem diz qual que é o objetivo? O dono da empresa, aquele que
mandou desenhar o algoritmo. Por isso que está errado as pessoas falar, não, o algoritmo é o patrão. Não, o patrão é o dono da empresa, que detém o algoritmo. O algoritmo, nós vamos ver o que ele é mais ali à frente. Inteligência artificial é uma concepção de desenhos que, ao executar sobre uma arquitetura física, no caso, uma plataforma digital, produzem resultados que maximizam o rendimento. O rendimento do quê? De uma atividade econômica. São processos que baseiam-se em sequências de entrada que são entendidos e armazenados pela dita arquitetura, que passa a buscar por si só, o chamado aprendizado de máquina, uma melhor solução para que aquele objetivo que lhe foi dado seja melhor atingido. Então, a inteligência artificial não é algo que nós temos que temer. Nós temos que temer quem é o dono da inteligência artificial, porque o objetivo e os limites são todos traçados por aquele que a desenha. E quem a desenha a mando de alguém, alguma empresa. Então, não tem sentido nenhum também nós ficarmos preocupados com robôs ou preocupados com inteligência artificial. É um nonsense completo. Por quê? Porque, na verdade, é uma empresa que detém uma infraestrutura eletrônica com um algoritmo dentro e o aplicativo para acessarmos em nossos dispositivos, baseados numa inteligência artificial que vai buscar a otimização dos processos para a obtenção de um resultado que quem quer é a empresa, é o empreendimento. A plataforma digital, ela finge, ela esconde que não há uma empresa e um objetivo econômico por trás, né? Mas existe. Como eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, para a gente conseguir compreender o que está aqui nesse processo de digitalização da sociedade. Pão de açúcar todo mundo conhece. É o quê? É um supermercado. Tem um aplicativo que acessa a sua plataforma, mas continua sendo um supermercado. O Bradesco é o quê? Um banco. Tem um aplicativo, tem uma plataforma, hoje quase tudo você faz por meio digital, ele deixa de ser um banco com isso? Não tem sentido nenhum. Chamam essas empresas novas, que só têm a parte digital bancária, de fintechs, né? Não tem sentido isso, gente. São bancos. Cada vez mais isso vai ser sem sentido, porque todas as empresas vão digitalizar. Magalu também. Na Magalu é o quê? É uma loja de varejo. A Volkswagen, grande parte dos carros, dos automóveis hoje tem a parte digitalizada, inclusive com acesso no seu próprio celular, que, por meio do aplicativo, acessa a plataforma digital. Deixa de ser uma empresa construtora de automóveis, né? Pelo amor de Deus, quem vai achar que não? A mesma coisa a Localiza. A Localiza é o quê? Aluga carros. Você pode fazer tudo hoje por meio do aplicativo que acessa a plataforma. Ela deixa de ser uma locadora de carros? Não. A Viva Real é o quê? É uma imobiliária que aluga ou vende imóveis dentro, por meio de um aplicativo, ligando a uma plataforma digital. Ela deixa de ser uma imobiliária. Por isso, não. Por isso que a gente tem que compreender o que é o Airbnb, né? Se não é um Viva Real. Temos que compreender a Uber, se não é uma empresa de transporte. A iFood é uma empresa de entrega de alimentação. O algoritmo, eu até voltando aqui só a esse ponto, eu percebo que as empresas, com esse discursinho delas, eu sou empresa de tecnologia, elas estão falando isso para tentar fugir. E eu vejo até essas empresas tradicionais tentando fugir da mesma forma. Se vocês forem ver a última propaganda do Itaú, ela na televisão começa a falar, não, eu trabalho numa empresa digital e com autodesenvolvimento, não sei mais o que, não sei o que, e no final fala que trabalha no Itaú. Né? Percebam como a jogada é essa. Então, agora mesmo nós vamos falar que não é banco, que são também uma empresa de tecnologia. Para quê? Para fugir, obviamente, da regulamentação. Algoritmo e o trabalho. Então, o algoritmo é um conjunto de instruções baseadas em inteligência artificial inscritas em uma plataforma digital para obtenção de determinado resultado. No nosso mundo do trabalho, o algoritmo é o gerente, é o capataz e é o regulamento da empresa ao mesmo tempo. Ele é o regulamento da empresa porque ele contém o conjunto de regras e instruções para a organização da atividade, compreendendo o trabalho. É o gerente, pois ele toma as decisões gerenciais médias,
médias, sempre a partir das decisões gerais traçadas pela diretoria da empresa, que é de carne e osso, e ela, ao mesmo tempo, é o capataz, é o encarregado, pois vigia os trabalhadores em relação ao cumprimento do regulamento da empresa, direciona rumo aos objetivos traçados e os pune diretamente caso não cumpra a regra. Tudo sempre, obviamente, com a palavra final da diretoria empresarial, que é sempre de carne e osso. Eu trouxe aqui umas imagens para vocês verem, as imagens que são pessoas que trabalham nos depósitos da Amazon, que é hoje são as fábricas de hoje em dia, são esses depósitos da Amazon ou de qualquer empresa que vende pela via de marketplace na internet ou negócios na internet. Todos esses trabalhadores carregam um dispositivo eletrônico que tem um aplicativo que liga na plataforma que controla o seu trabalho. Inclusive, cada passo que esses trabalhadores eles realizam é controlado, há dispensa a partir desses dados coletados desses trabalhadores. Por que eu trouxe isso? Tem algum sentido chamar esses trabalhadores só porque eles usam um aplicativo preso no braço como trabalhadores digitais? Essas pessoas que caminham e sofrem, estão correndo ali contra o algoritmo, que na verdade é o capataz que está ali amando do empresário para tentar controlá-los. Não tem sentido nenhum isso, né? Nós temos que, então, ter uma visão de século XXI. O século XXI nos impõe que todo trabalho terá uma dimensão digital. Então, nós temos que simplesmente adequar aquele mundo do trabalho, ou a regra do trabalho do século XX para o século XXI. É simplesmente isso, né? Não achar que nós estamos perante um novo mundo, deslumbrados, fetichizados pela tecnologia, embasbacados com um avanço, né? Que, na verdade, não é avanço nenhum, nós estamos vendo retrocesso. A tecnologia sendo utilizada para retirar direitos, com discursinhos deterministas, né? Que não tem sentido nenhum. Eu vou trazer aqui, muito rapidamente, algumas decisões do século XXI. Corte de Justiça da Comunidade Europeia. A Uber é empresa de transporte que se utiliza de meios tecnológicos para realizar esse tipo de serviço. Corte de Cassação da França. O sistema de geolocalização que utiliza para trabalhadores caracteriza vigilância. Isso é poder de direção e controle da execução da prestação do trabalho, o que equivale à subordinação. A Corte Superior da Alemanha reconheceu a subordinação algorítmica de uma plataforma que organizava trabalhadores para repor mercadorias em supermercados e mercadinhos. Verificou-se a subordinação algorítmica e a gamificação, ou seja, conseguiu compreender a inserção dentro do algoritmo de processo de gamificação, uma espécie de jogo ou competição dos trabalhadores que levavam eles a trabalhar cada vez mais na quantidade que a empresa gostaria. Tribunal Supremo da Espanha, a ausência de critério organizativo próprio dos trabalhadores de infraestrutura para o negócio. Motos celulares são meios acessórios e complementares ao meio de produção real, que é o programa informático, que é isso, né? Essa infraestrutura eletrônica junto com o algoritmo. Né? Isso ocasionou uma mudança da lei na Espanha para caracterizar diretamente, expressamente, que trabalhadores de plataforma para entrega de mercadorias são empregados, e mais do que isso, concedeu aos sindicatos o direito de conhecer o algoritmo naquilo que ele trata sobre o trabalho. Então, a divisão de apelação da Suprema Corte de Nova York também, na Bélgica também, o fato de estar livre para dar sequência ou não a uma oferta de trabalho, podendo negá-la, não impede o vínculo de emprego. O que importa é que, quando ele está ali atendendo a chamada, ele está sob o controle e o comando e realizando as atividades que a plataforma indica, ou seja, a atividade econômica da plataforma. O Uruguai, então, apresenta em aplicação da recomendação 198 da empresa, conseguiu entender que o trabalhador fornece as ferramentas e o algoritmo é o suporte do modelo comercial que somente ela conhece e domina, ou seja, é um modelo opaco. Né? 5 minutos. Ok, muito obrigado. Então, temos aqui
no Reino Unido, também esse sistema de avaliação como pura ferramenta interna para gerenciar a performance e uma base para tomada de decisões finais. Há uma clássica forma de subordinação característica da relação de emprego. E se a gente for ver, cada vez mais se expande esse sistema de avaliação por clientes. Vamos às lojas, apertamos botões, todo o telemarketing pede para que nós avaliemos, ou seja, nós estamos também transformando-nos em capatazes. Eu me recuso, eu não avalio trabalhador nenhum, que paguem alguém para verificar a qualidade do trabalho. Não serei eu que não estou sendo pago que vou realizar isso. Itália, lá por conta da própria disposição da lei, teve que ser criada uma trabalhadora heteroorganizada, né? E ali se entende que esses trabalhadores heteroorganizados, ou seja, com organização de terceiros, como trabalhadores em plataforma, têm todos os direitos trabalhistas. E aqui também é verificado o algoritmo como uma forma de discriminação no trabalho. Bom, passado isso tudo, eu vou trazer aqui a questão do Brasil. Bom, nós temos o que os outros não têm. O que nós temos que os outros não têm? Nós temos em nossa legislação, no artigo 6º, parágrafo único, dizendo que os meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Então, isso quer dizer que a subordinação algorítmica nós já temos, é previsto na nossa lei. Todo juiz que nega a existência de vínculo de emprego com a subordinação algorítmica provada nos autos, ele está em um ativismo judicial que retira direitos. É uma escolha política. A uberização, em termos mais amplos, é também uma escolha política. E escolha política também de juízes, tá? Também do Poder Judiciário, que, ao dizer que tal e qual trabalhador, mesmo ali observando que existe ali a própria subordinação presente, mas não são... não é para esse trabalhador que é destinada a legislação, e começa a falar que médico não, e que isso não, e que aquilo não, e que advogado não, e que técnico de informática não, e que cabeleireiro não. Quando começa a falar isso, ele está fazendo escolhas políticas. Por quê? Porque ele está transmutando a própria lógica e o escopo da legislação trabalhista, que está prevista no artigo 7º, no capítulo dos direitos fundamentais, ou seja, tem pretensão de universalidade. Então, o que nós percebemos aí é um esvaziamento subjetivo do direito do trabalho que está ocorrendo. O que vai sobrar? O que vai sobrar daqui a pouco? Se nós retiramos médicos, retiramos altos cargos, se retiramos também toda a base precarizada de subemprego, vai sobrar o quê? O direito do trabalho sendo transformado como nicho. O direito do trabalho como nicho e não como direito fundamental não se sustenta, e não sustenta a justiça do trabalho. Então, obviamente, esses juízes que estão realizando esse esvaziamento subjetivo do direito do trabalho, em verdade, estão contribuindo com o fim do direito do trabalho e, obviamente, da justiça do trabalho. Sem direito do trabalho, um direito do trabalho protetivo e diferenciado do direito civil, para que existe justiça do trabalho? Obviamente que não. Encerramento, fechamento das portas e tudo bem. Mas, mais do que isso, eu queria deixar aqui. No processo de digitalização da sociedade, esse discurso tecnodeterminista de que agora as coisas são diferentes, que agora esses trabalhadores são digitais, que eles podem trabalhar a hora que quiser, de estilo home office, que nem direito à hora extra tem, ele, além de negar a realidade, né, as formas de controle que são muito maior por meio do controle telemático, além disso, isso pode ser realizado, nós estamos aí caminhando para 80% da nossa atividade econômica sendo realizada no meio de serviço, isso potencialmente pode atingir todo o trabalho. Então, quando a gente fala, esses trabalhadores em plataforma, coitados dele, gente, a gente tem que pensar que isso potencialmente atinge a todos os brasileiros. Porque cada vez mais vai ser digitalizado, cada vez mais vai ser utilizada essa forma moderna de organização do trabalho, essa forma de controle. E aí, para onde vai o direito do trabalho? Mas mais do que isso, gente, para onde vai o Brasil do século XXI? Não é do futuro que nós estamos falando de agora. Não é à toa que os índices econômicos estão todos os piores do mundo.
Não é à toa que nós estamos aí com pessoas passando fome, extrema miséria. Tá? Isso decorre de escolha política. Escolhas políticas, elas são realizadas dia a dia e não somente no Congresso Nacional, não somente na época das eleições. Tá? Qual o Brasil do século XXI nós queremos? Pessoal, muito obrigado. Desculpa aí se eu passei o meu tempo. Fiquem aí com a minha irmã Guadalupe, com o meu cunhado Vinícius. Seu áudio está fechado, Ellen. Seu áudio, Ellen. Muito obrigada, fantástica a sua colocação, perfeito tempo, cronometrado, a gente agradece muito. E eu também acho que não é só uma falta de rigor conceitual, não, sabe, doutor Rodrigo? É efetivamente uma escolha política e é uma autofagia que os juízes do trabalho estão fazendo, porque eles mesmos vão destruir por dentro a justiça do trabalho e o direito do trabalho. Agora, o trabalho jamais será destruído, porque o sistema capitalista depende dele. E a tecnologia é só uma ferramenta, a gente não tem que endeusar isso, não. É só uma ferramenta que é usada ou para o bem ou para o mal. E que, no caso do sistema capitalista, como o senhor já comprovou aqui para a gente hoje, está sendo usada para o mal, para a precarização das condições de trabalho, apesar do nosso artigo 2º, 3º e 6º da CLT e dos nossos artigos que fundamentam a Carta da República, não é? Então, a gente vê que não tem discussão mesmo. São trabalhadores, são como nós todos somos. Muito obrigada. Eu passo agora a palavra para o Dr. Vinícius Bonfim, nosso colega aqui do MAT, que é advogado trabalhista e sindical, é diretor de comunicação e imprensa do MAT, membro da BJD, membro da Comissão de Direito do Trabalho da IAB, ex-conselheiro da OAB Rio de Janeiro, e uma pessoa que nos engrandece muito. O senhor está com a palavra, doutor Vinícius. Obrigado, Ellen. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Vamos agora entrar na nossa segunda parte do nosso painel, né, com a doutora Guadalupe Louro Couto, procuradora do trabalho do MPT do Rio de Janeiro, coordenadora regional do CONAET, titular do 36º ofício da Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região, gerente do projeto Ação Integrada Resgatando Cidadania, mestre em Direito Processual pela UERJ. Ela vai falar sobre trabalho escravo contemporâneo, né? Chega a ser até uma assim, mostra como nós estamos retroagindo, né? Estamos falando de trabalho escravo em plena era da internet, né? Esses dias eu li, inclusive, um artigo do Souto-Maior, do desembargador Souto-Maior, no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em que ele cita o Jacob Gorender. O Jacob Gorender, ele esclarece que o Brasil territorial ele se expande diferentemente da América Espanhola, né, dos países onde tiveram foi colonizado pela Espanha, que se fragmentou em vários países diferentes, né? Nós temos vários países de língua espanhola, e não, na América nós só temos o Brasil falando português, né? O Brasil expandiu para um tamanho continental. E o Jacob Gorender ele explica isso da seguinte forma: havia um pacto entre as classes dominantes, entre as elites e o governo central, no sentido de quê? No sentido de manter a escravidão. A escravidão e a violência foi o que construiu o Brasil territorial. Nós somos fruto dessa violência, fruto da escravidão. Isso precisa ser debatido sempre, né? Para que nós possamos compreender o que acontece hoje, né? Isso tudo tem reflexo. A escravidão no Brasil ficou 400 anos, praticamente. E, num plano histórico, 100 e poucos anos de fim de escravidão é muito pouco, né? E tudo empurrado para debaixo do pano, não houve uma discussão séria sobre a escravidão. Não foi feito um debate, né? Quem ganhou com a escravidão? Isso não é mostrado, não é apresentado, né? Tá? Desculpa eu entrar, mas já estou te introduzindo ao tema aí, já com essa pequena provocação. Com a palavra, a doutora Guadalupe, agradecendo ela a presença
dela aqui nesse painel. Muito obrigado. E só dizendo que depois vamos também abrir para considerações finais ou perguntas, caso tenhamos algumas no chat aqui do YouTube. É isso, Vinícius. Muito pertinentes as tuas falas. Bom dia, mediadores, doutora Ellen, doutor Vinícius. Bom dia, meu querido irmão, Rodrigo, um presente do MPT. É nosso primeiro painel juntos, né? 20 anos de irmandade e é a nossa primeira vez juntos. Agradeço imensamente ao Mate pelo convite para participar desse grandioso evento. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Passo agora a minha autodescrição. É difícil, né? Sou uma mulher branca com 48 anos, cabelos lisos, olhos claros e muitas sardas. Estou usando uma camisa social vermelha com estampa de flores e ramos em preto e branco. Participo desse evento do meu quarto. O fundo é o meu guarda-roupa com um espelho nas portas. Bom, vamos lá. O tempo urge. O tema do nosso painel é pungente demais e, como o Vinícius já adiantou, exige a nossa reflexão. Mas depois da fala brilhante do Rodrigo, né, um grande estudioso do tema, o meu desafio ainda se torna maior, né? Bom, na terça-feira desta semana, no dia 31 de agosto, a imprensa divulgou amplamente os resultados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, PNAD. E o que essa pesquisa apresentou? Ela revelou que o desemprego do Brasil atinge hoje mais de 14 milhões de pessoas e que, no último ano, houve um aumento em 1,5 milhão do número de desempregados no Brasil. A taxa de trabalhadores na informalidade cresceu para 40,6% da população ocupada. São números muito expressivos. O Rodrigo já adiantou um pouco acerca dessa drástica situação em que vivemos. Então, hoje, o que nós temos é um desemprego dominante e estrutural. Os trabalhadores desempregados, eles não fazem mais parte de um exército de reserva, como estudamos em Marx, mas sim de uma estrutura da sociedade, porque se torna uma expressiva massa de trabalhadores, como defende o Bauman. Em várias dessas matérias jornalísticas que foram publicadas esses números, foram entrevistados trabalhadores de aplicativos com suas lutas diárias, né? Jornadas de 14 horas, pedalando uma bicicleta alugada, dirigindo um carro que não lhe pertence, pagando cada vez mais caro pelo combustível, e essa é só uma parte da realidade vivenciada por eles. Da leitura do relatório, não sei se vocês tiveram acesso, o relatório de análise preliminar da RAP, feito pela Superintendência Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, e dados também do relatório da Aliança Bike sobre o perfil dos entregadores ciclistas de aplicativos, extrai-se que foi a categoria profissional que mais cresceu neste período de pandemia. A RAP, por exemplo, teve um aumento de 300% no cadastro de novos entregadores no aplicativo. Então, em verdade, o trabalho de entregador de aplicativos surgiu como uma alternativa à sobrevivência para aqueles que não conseguiram acessar o auxílio emergencial do governo. Agora venham comigo, vamos pensar juntos. Vamos pegar um trabalhador que fazia entrega em 2012 num restaurante delivery e agora ele era empregado ou desse restaurante ou dessa empresa de prestador de serviço, e o que ele tinha de garantia? Ele tinha um plexo de direitos decorrentes desse vínculo de emprego, ou com o restaurante, ou com essa empresa, uma jornada de 44 horas, descanso semanal, 30 dias de férias, por aí vai. Mas em 2017, após como é que a Isabela falou, Belinha, após a reforma trabalhista, o empregador passa a ter nas mãos uma legislação que estimula ter esse entregador delivery como um trabalhador autônomo. Concomitantemente, veio o uberismo como novo modelo de produção. E junto com eles, o que nós assistimos? Um fenômeno, que foi o desmoronamento, o colapso das bases dos nossos direitos de trabalho. Fenômeno esse
brilhantemente explicado pelo Rodrigo, a uberização das relações de trabalho. Então, vamos fazer um comparativo desse trabalhador de 2012, com todos os seus direitos, e o de 2017, ou 2021. Então, o de 2012 tinha direito a jornada de trabalho limitada, mas com uberização, ele passou a trabalhar quantas horas? De 12 a 14 por dia, sem direito à limitação. Aquele de 2012 tinha direito a descanso semanal remunerado e férias. Esse aqui, uberizado, ele passa a trabalhar todos os dias sem parar, porque ele precisa garantir a subsistência. O de 2012, ele recebia a bicicleta, a moto do empregador para fazer a entrega. Aqui, em 2021, ele passa a alugar o veículo, passa a alugar a bicicleta, o veículo é financiado em parcelas a perder de vista. Não sei se vocês lembram a charge de um autor desconhecido, mas é fantástica, circulou muito nas redes sociais. Era uma figura de um trabalhador na bicicleta com uma caixa térmica nas costas, escrito com setas apontadas para ele, né? Ele não é empregado de quem encomenda, ele não é empregado da empresa de entrega, ele não é empregado do restaurante, ele aluga a bicicleta para trabalhar, ele não tem folga, não tem fim de semana, não tem férias, e por aí vai. Ele trabalha, o trabalhador de aplicativo de entrega, ele trabalha sob chuva, sol, doente, pedala dezenas de quilômetros, porque ele, ainda por cima, tem que garantir a subsistência e comprar a própria água de beber, ele não tem acesso ao banheiro, ele não tem nenhuma proteção. Falando em chuva, eu lembro de uma tempestade aqui no Rio no ano passado, não sei se vocês se lembram, que alagou o Jardim Botânico, não passava carro, ônibus, nada, e foi entrevistado um entregador do iFood. Chinela havaiana, embaixo daquela chuva torrencial, e ele querendo passar naquela enchente, correndo o risco de se acidentar, pegar uma leptospirose, enfim. E ele, ao ser entrevistado, ele disse que ele não poderia deixar de entregar, mesmo com aquela chuva, senão ele seria desligado do aplicativo. Então, vamos voltar à comparação de 2012. O de 2012 tinha direito à previdência social e à proteção em face de acidente. E agora, o uberizado é totalmente desamparado. Aqui, o de 2012 tinha direito a sindicalizar-se, ter direitos conquistados em instrumento coletivo. Aqui, direito algum. E com a pandemia, teve um novo agravante. Aumentou e muito o número de entregas, ao passo que o valor pago por cada entrega foi diminuído por essas empresas. Então, como esse trabalhador recebe por produção, ele tem que trabalhar mais horas por dia, pelo menos para garantir o mínimo para a subsistência dele. E assim ele permanece mais tempo logado. Pode-se dizer que a precificação controla o número de horas trabalhadas e o tempo desse trabalhador logado, enquanto essas empresas de plataforma enchem o bolso cada vez mais. Então, eu pergunto para vocês, isso é precarização ou já podemos falar em trabalho escravo? Então, trabalho precário, nós todos já sabemos que é aquele que apresenta uma fragilidade jurídico-social, é aquele trabalho inseguro, instável, mal remunerado. O conceito de trabalho precário, ele é mais amplo e abrange o trabalho escravo. Mas vejam, o trabalho escravo é sempre um trabalho precário, mas nem todo trabalho precário é necessariamente um trabalho escravo. A socióloga da UF, colega da Coetraia aqui do Rio de Janeiro, professora também, né? Professora, socióloga da UF, Marcela Soares, ela escreveu um artigo muito interessante sobre plataformização, trabalho e escravidão. Nesse artigo, ela faz um paralelo da RAP, dos entregadores da RAP e os carregadores escravos do século XIX. Esses carregadores carregavam pianos, liteiras. Eu até procurei o que era liteira. Liteira, gente, não sei se vocês sabem, mas eu não sabia, são aquelas carruagens chiques com cortininhas que transportavam pessoas.
Então, esse transporte era feito com os escravos, os carregadores do século XXI, que eram escravos de ganho. Esses escravos recebiam, a título de pagamento pelo serviço de transporte a qualquer pessoa, e repassavam uma parte do que ele ganhava ao seu dono, ao seu senhor, e o restante ele economizava para obter alforria. Aí também, não sei se vocês se lembram de uma charge que foi amplamente divulgada, era um senhor feudal, com peruca enrolada, sentado numa carruagem, segurando a rédea. E no lugar de um cavalo estava um entregador de comida, com aquela mala térmica de bicicleta e um balãozinho em cima, como se ele estivesse tocando o cavalo, né? Mais rápido, empreendedor. Então, essas novas tecnologias, sob uma nova roupagem, como o Rodrigo bem definiu, em verdade, escondem a velha exploração de sempre, com práticas desumanas e de exploração que precisam ser combatidas, né? É uma realidade já vista, já vivida. Fica claro aqui para nós que antigas práticas coloniais subsistem como instrumento de resiliência capitalista. Então, qual a diferença do carroceiro do século XIX e o carregador de hoje? Bom, o carroceiro do século XIX ele era um escravo, ele era a propriedade do seu senhor, né? Mas, a partir do dia 13 de maio de 1888, nós tivemos uma abolição meramente formal da escravatura. Ao contrário do que muitos pensam, o escravo não está ligado a corpos negros, nem instrumentos de tortura, restrição de liberdade, mas sim a apropriação do homem pelo próprio homem. Escravizar é coisificar, é tratar como um objeto, uma mercadoria descartável, usa e joga fora. E o que representa coisificar? Representa a negação da condição de ser humano desse indivíduo. Em verdade, é que a humanidade não se desfez dos grilhões, eles apenas foram remodelados, né? Novas organizações, novas práticas, velhas ausências, né? Então, resta agora a gente ver o conceito de trabalho escravo contemporâneo que nós adotamos aqui no Brasil. E nós temos como referência o artigo 149 do Código Penal. Então, o artigo fala que o trabalho escravo ele pode ser tipificado mediante a presença de um dos 4 elementos que eu vou apresentar para vocês. O trabalho forçado, que é quando há o cerceio da liberdade de ir e vir, não vou adotar, não vou falar com vocês. Servidão por dívida também não vou falar, mas 2 elementos nos chamam a atenção: jornada exaustiva e condições degradantes de trabalho. Vou me restringir só a esses 2. Então, o que o artigo 149 quer dizer com jornada exaustiva que pode configurar um trabalho escravo? Tenham em mente que ela não necessariamente está ligada a uma jornada prolongada. A jornada exaustiva ela é muito mais que uma jornada prolongada, porque ela demanda, além da análise do tempo de trabalho, né? Então, o tempo que esse trabalhador está logado no aplicativo, está aliada à frequência, ao ritmo, ao desgaste, às condições e à própria fisiologia do trabalhador. Já está na hora, meu Deus. Então, nós podemos fazer uma diferença, uma comparação. Um homem jovem cortando cana e uma senhora cortando cana. Essa senhora está muito mais suscetível a um trabalho degradante, a uma jornada exaustiva, justamente pelas condições físicas dessa senhora. Agora, já que eu estou aqui, né, no seminário de advogados, é muito mais improvável caracterizar trabalho escravo de um advogado que realiza suas atividades num ambiente refrigerado, com todo conforto, ainda que a jornada desse advogado seja prolongada. Então, é muito mais fácil caracterizar o trabalho escravo do cortador de cana, que realiza aquela atividade pesada a céu aberto, em condições penosas, que a de um advogado, por exemplo. Então, a jornada exaustiva,
é aquela tão intensa que impede a recomposição das energias com uma noite de sono e pode levar esse trabalhador a adoecimento e até a morte. Qual o conceito, então, de trabalho degradante, do artigo 149? Degradante é aquele trabalho que viola a própria dignidade do trabalhador. É o tratamento que ele recebe que viola, que não respeita a condição de homem, de ser humano. Então, o que a gente pode exemplificar como degradante? A falta de banheiro, não fornecimento de água potável, falta de lugar apropriado para o descanso. O que nós temos hoje nos entregadores, né? Eu fiz um recorte só para os entregadores de bicicleta. Eles ficam nas calçadas, nas ruas e nas praças, aguardando o chamado. Eles não têm um local, né, apropriado para fazer e ficam horas ali aguardando. Então, temos um pagamento irrisório, desproteção social, além da submissão a um contrato em que ele deve arcar com os meios de trabalho e de proteção. Então, ele tem que comprar a moto, a bicicleta, o carro, a mochila térmica da marca, os dados, tem que ampliar os dados da internet no celular dele, ele tem que ter a jaqueta e ele tem que pagar até o próprio, se for um veículo, um automóvel, ele tem que pagar o próprio combustível. E ontem, eu não sei se vocês assistiram o noticiário, houve uma redução de 20% dos motoristas de aplicativo. E a piada nas redes sociais de ontem era que o Bolsonaro conseguiu desempregar até os desempregados. Bom, agora sim, vamos voltar para... Tem que correr. Nosso entregador uberizado em tempos de pandemia. Imagine novamente esse ciclista mal remunerado que pedala dezenas de quilômetros por dia, que trabalha 14 horas por dia, 7 dias na semana, sem intervalo para descanso, sem banheiro, sem água e mal remunerado. E aí eu pergunto, nós estamos diante de um trabalhador precário ou de um trabalho escravo? Precarização é evidente, né? Lembra-se que eu falei que o trabalho precário era mais amplo que o trabalho escravo. Mas, em verdade, como eu já apresentei, o que nós temos é que o que aparenta, né, é que são os grandes senhores feudais explorando o trabalho dos seus servos. E o Brasil ele está voltando a ser uma colônia de exploração com trabalhadores no subemprego. Haja vista a pesquisa que eu falei a respeito no início. Então, não podemos generalizar, agora eu falo como MPT, que todo trabalhador por aplicativos, on demand, né, por demanda, é escravo. Assim como não podemos afirmar que todo cortador de cana é um escravo. No caso da cana, por exemplo, nós precisamos fazer uma inspeção na usina investigada, verificar as condições de trabalho impostas a esses trabalhadores, ouvi-los, colher provas, e aí sim podemos afirmar que aquele grupo de trabalhadores é escravo. O MPT tem investigações em curso em face de empresas detentoras de plataformas digitais, inclusive já ajuizou ações civis públicas em face de algumas para cumprirem a legislação trabalhista. E, ultimamente, nós temos atuado nas ações trabalhistas individuais, na qualidade de fiscais da ordem jurídica, participando dessas audiências de instrução e dando parecer no final delas. Precisamos, na nossa prática diária, buscar a garantia dos direitos trabalhistas, o vínculo de emprego inclusive. E como o Rodrigo mesmo já adiantou, já defendeu, a precarização, o uberismo como sistema de organização de trabalho, não necessariamente ele precisa manter essa precarização, né? Nós temos o parágrafo único do artigo 6º da CLT, que está aí, a postos para que esse trabalhador tenha a proteção legal. Vou me abeberar aqui dos conhecimentos da engenharia, e que ela utiliza a expressão ponto ótimo. E o que significa encontrar o ponto ótimo? Ponto ótimo é o máximo de retorno, máximo de ganho para ambos os lados. Então, para finalizar, o que nós precisamos? Precisamos encontrar o ponto ótimo, o equilíbrio entre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ambos
fundamentos do Estado Democrático de Direito para prosseguirmos. Devolvo a palavra, então, para o Vinícius. Acho que deu meu tempo. Obrigado, Guadalupe. Excelente explanação. Eu acho que ainda temos tempo rápido aqui para 2 minutos de consideração. Não vi perguntas no chat do YouTube, então não vou passar, mas está sendo muito elogiada a palestra de ambos, todo mundo elogiando muito, só que ninguém fez perguntas. Mas vamos lá, vou dar então aqui 2 minutos para cada um, considerações finais, doutor Rodrigo, doutora Guadalupe, e depois a doutora Ellen encerra aqui o nosso painel, porque os painelistas do próximo painel já estão aqui entrando na sala. O doutor Rodrigo, aí suas considerações finais. Obrigado mais uma vez por prestigiar o nosso seminário. Só tenho a agradecer, né? Quero agradecer ao Mate essa oportunidade, né, da primeira vez aqui com a Guadá, né, e estar aqui com o Vinícius não é a nossa primeira vez, não. Só um momento, Rodrigo, porque alguém abriu o som aí, pedir para, por favor. Acho que é Kelly Oliveira. Isso. Pode seguir. Está sem som. Agora é você que ficou sem som. Doutora Ellen aqui, é a primeira vez, é um prazer estarmos juntos aqui pela primeira vez, mas eu gostaria só de complementar algumas coisas, né, que a Guadá falou, né? A primeira delas, em complemento ao que eu estava falando aqui, é o algoritmo e a automação. Ela ela transforma os trabalhadores em meros cumpridores de ordens, retira cada vez mais a parcela humana de cada um realizando o trabalho. Se nós formos ligarmos para qualquer teleatendimento reclamando de alguma coisa, comumente a gente ouve o trabalhador falar: não posso fazer nada porque o sistema não deixa. Todo mundo já passou por essa situação. O sistema é a empresa que não deixa ele realizar de outra forma a não ser aquilo que seja comandado. Se a gente pensar aí nos tais trabalhadores, por exemplo, os entregadores, e eles trabalham de sol a sol, 12 horas por dia, todos os dias, em intempéries, isso tudo está planejado pela empresa. Ela realiza uma precificação sabendo exatamente quanto tempo, em qual situação os trabalhadores têm que realizar. Agora, lembrou muito bem daquela enchente ocorrida aqui, principalmente em Minas Gerais, um tempo atrás, né? Acho que você lembrou, foi do Jardim Botânico, também teve... Foi, 2020, Mas, anteontem teve uma tragédia em Nova York. E aconteceu a mesma coisa, os trabalhadores eram os únicos de fazer entrega. E foi descoberto que, ao invés de encerrar o serviço, por exemplo, a Uber Eats deu incentivo aos trabalhadores para que eles entregassem, eles receberiam mais entregando. Então, perceba que essa situação degradante não é uma coisa fortuita, é uma coisa construída e com uma capa de modernidade tecnológica por trás, mas não tem nada, são decisões de seres humanos, são decisões de empresa, com base em lucro, com base em dinheiro, isso nós temos que dizer aqui, né? Então, nós estamos numa situação completamente de banalização da servidão, banalização dessa situação de trabalho degradante. E por isso que a gente fica cheio de dedos ao falar: pô, será que isso é escravidão? Será que isso é servidão? Será que isso... Gente, é um trabalho com jornadas estafantes, sim, uma situação degradante, como diz aqui muito bem a Guadalupe, excepcional a fala dela. E, por último, eu só gostaria de lembrar uma coisa: esses trabalhadores estão se transformando em robôs. Isso é uma tendência geral com a automação. Os trabalhadores cada vez mais com menos possibilidade de atuação e autonomia na realização do seu trabalho. Decisões reais, não decisões de como atingir melhor o objetivo, né? Por exemplo, se você quiser que o motorista seu da Uber não fale nada, você clica num botão no aplicativo lá e a ordem é dada para aquele robô que não fale. Os robôs chegaram, gente. Os robôs não são de metal, os robôs são de carne e osso, comandados por instrumentos digitais. Por último, só vou lembrar uma coisa: a palavra robô, ela tem origem na língua eslava e quer dizer trabalho forçado ou escravo. Muito obrigado a todos e todas. Agora sou eu?
Agradeço imensamente o convite, foi uma honra participar do evento, dividir pela primeira vez com o Rodrigão, que eu aprendo muito com ele sempre, e aprendi mais uma, essa do robô, a origem da palavra robô, eu confesso que eu não sabia, e é justamente isso, o trabalhador uberizado, né, é aquele que não tem mais alma, ele é realmente um objeto, então ele tem que cumprir aquelas metas para garantir um mínimo de subsistência. E a maior crueldade que eu vejo assim agora com o aumento, né, fazendo novamente o recorte com os entregadores, o aumento do volume de encomendas de comida por conta da pandemia, o que eles fizeram? Eles baixaram o preço. Então, o trabalhador ele tem que continuar mais tempo logado trabalhando para garantir o mínimo, sem contar a falta de equipamento de proteção, que o Ministério Público teve que entrar com ação para que eles disponibilizassem álcool em gel, máscara, porque nem isso era disponibilizado. E quantas vezes a gente recebe a comida em casa e vê que aquele trabalhador está com fome, né? Teve até uma campanha bem interessante, compre e dê um biscoito, dê um equipamento de proteção para o trabalhador. Isso é um absurdo, a que ponto chegamos? Então, realmente, a legislação trabalhista tem que entrar, né? Tem que ser observada para justamente essa equação fechar. Né? O X não é esse, porque o desequilíbrio é muito grande. Então, é isso. Agradeço mais uma vez. Sucesso aí para o evento hoje, seminário. Muito obrigada, doutor Rodrigo, doutora Guadalupe. Foi um prazer ouvi-los. A gente sabe que a palavra robô lembra muito a palavra roubo, que é exatamente o que o capitalismo faz com a classe trabalhadora, não é? E o que a gente tem que pensar realmente é que tipo de sociedade que nós queremos. Nós queremos essa que está aí? Ou será que a gente deve lutar por uma nova sociedade? O MAT agradece muito a colaboração de todas e todos.